a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala, eu me torno mais pessoa. Jesus tem palavra santa. Palavra que traz a paz. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranque também o trigo. Deixa crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A você que nos acompanha pela Rádio Cultural FM, queremos mais uma vez saudá-los e rezar com você esta Santa Missa. A cada dia que passa, eu fico mais convencido de que a imagem que nós fomos ao longo da nossa vida, que nós fomos criando de Deus, o rosto de Deus, essa imagem que ao longo da nossa catequese, da nossa juventude, da nossa vida adulta, nós fomos criando de Deus, dá a verdadeira tonalidade daquilo que nós buscamos no dia de hoje, o agora, nesta celebração. Então eu gostaria de convidá-los a pensar e a refletir qual é o rosto de Deus que você tem para a sua vida. Não é conceito,
não é compreensão, não é nada disso. Qual é que é a imagem de Deus que você tem para a sua vida? Isso é muito importante. É muito importante para a gente entender por que Jesus pegou e contou essas 3 histórias, essas 3 parábolas. Parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda e esta outra parábola que ele aponta para entender, para que as pessoas pudessem entender o reino, falando do fermento na massa. Quando a gente olha para a parábola do joio e do trigo, e se a gente começar a pensar bem na nossa vida, totalmente contrário aos nossos pensamentos. Jesus diz literalmente que o joio e o trigo devem fazer o quê? Devem crescer juntos. Aí uma imagem que talvez a gente tenha de Deus é por que Deus não vai lá e arranca o joio? Não destrói o mal. Porém, Jesus vai dizer, pode ser que arrancando o joio, arranca-se também o trigo. Ou seja, deixe que o mal, não é deixar o mal agir, mas deixe que tudo vá se encaminhando, principalmente pensando que uma pessoa que desviou do seu caminho possa voltar. Acreditar nisto é começar a pensar como Deus pensa, é começar talvez a sonhar como Deus sonha, a começar a entrar numa esfera, no mundo de Deus e não no mundo humano, e não a gente ficar vivendo como se nós achássemos ter, entre aspas, poderes para mudar situações, mudar pessoas, enquanto que Deus, na sua passividade, Ele simplesmente vai dizer, olha, deixe como está. Mas olha que bonito, voltando para a primeira leitura, esse Deus, ele se apresenta de que forma? Primeiro, um Deus misericordioso, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de força, diz a leitura. E ainda, numa primeira coisa, diz que um Deus que cuida de todas as coisas. Essa imagem que nós deveríamos ter de Deus é uma imagem onde a gente deveria ter uma fé muito grande. Uma fé. A gente pudesse dizer, olha, sou tão pequeno neste mundo que é melhor que eu de fato entregue a minha vida nas mãos de Deus. A segunda parábola que Jesus conta, curtíssima, é que o reino de Deus é comparado ao que? Um grão de mostarda. Pequeno. Me parece ser a menor de todas as sementes. Jesus vai dizer que o semeador joga e essa semente, ela se torna a maior das árvores, das hortaliças, aonde os pássaros vêm, fazem os seus ninhos. Jesus está dizendo de novo para nós o seguinte: pare com as preocupações humanas. Tenha fé, acredite. O reino de Deus é exatamente a fé na pessoa de Jesus Cristo, a confiança em Cristo. Deixe de se preocupar um pouco com tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida, vida que é passageira, passa rápido, muito rápido. Se preocupe apenas em viver bem com Deus, com os outros, e esta semente, ela vai crescendo dentro de você. Uma última parábola é que Jesus compara o reino entre a farinha e o fermento. Mistura
faz a massa crescer. Nossa, que bonito essas 3 parábolas para dizer para nós que nós devíamos acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus. É muito comum, e é uma pena isso, né? Que nós pensamos muito nas estruturas humanas, nos planejamentos que, é claro que precisam ser feitos, mas nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Com vontade, com garra, com força, com fé, muitas vezes nós não acreditamos. Somos frágeis. E acho que aí a segunda leitura aponta para nós assim, São Paulo dizendo, somos literalmente frágeis, pequenos. E aí ele vai dizer, ainda bem que nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Espírito que fala em nós, Espírito que intercede por nós, Espírito que nos ajuda. Ainda bem que temos o Espírito Santo. A reflexão de hoje eu gostaria de fazer de uma forma muito breve, muito simples, como eu estou fazendo, para dizer uma única coisa para nós: devemos acreditar mais em Deus, devemos confiar mais em Deus, e dizer para nós mesmos, as coisas não são como nós gostaríamos que fosse, e como nós gostaríamos de pensar que fosse. E é preciso a gente começar a pensar como Deus pensa, a amar como Deus ama, a sonhar como Deus sonha. Senão, lá no céu, nós vamos ter surpresas muito grandes. Para a gente não ter um susto no céu, seria muito interessante que a gente começasse a viver aqui na terra já de uma forma completamente diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,